Então vamos lá continuar a nossa live que foi interrompida abruptamente por uma queda na internet do condomínio. Beleza? Estamos aqui melhores do que estávamos no domingo, um pouco mais descansados e com um pouquinho mais de café na veia. E, cadê? A dúvida na qual eu tinha parado foi esta. Cadê Joe? Tô cá. Tem que mudar o formato aqui. Wide. What is it good for? Absolutely nothing. Podemos fazer ainda melhor. Devia ter feito isso antes de gravar. Cá estamos. Calma, calma. Ah, só faz assim. Ok, deixa pra lá. Não, tem como. Pronto. Ok, nem tanto. Mas beleza, melhorou. Pergunta do Marcos sobre relacionamento familiar. Estou há alguns meses estudando pelo seu método, sem resumos, sem reescrever. Perdia muito tempo. A otimização do tempo para mim foi ótima. Entretanto, minha família fala que eu não estou estudando, pois não estou escrevendo. Como fazer isso sair da cabeça deles? Prezada família do Marcos. A situação é a seguinte. Meu nome é Diogo, eu sou auditor fiscal da Receita Federal, aprovado com 9 meses de estudo, formado em psicologia pela Universidade Federal do Espírito Santo e em gestão financeira pelo Sete Faesa, lá de Vitória, Espírito Santo também. Tem 6 anos que eu ensino as pessoas a estudar para concurso e eu já acompanhei muita gente e vejo muita história nisso aí. Eu também estudei muito sobre o que é aprender, afinal, é do meu interesse que os meus alunos sejam aprovados em concurso. Esse é o objetivo. O meu coaching, inclusive, é mais no sentido de, vamos usar uma expressão da moda, né? Empoderar o aluno para que ele aprenda a estudar e consiga estudar por conta própria. Eu não me sinto fracassado quando o meu aluno não renova o coaching, pelo contrário. Eu ensino a andar com as próprias pernas. Existem diversos estudos sobre aprendizado, estudos feitos com centenas de estudantes, de pessoas que aceitam fazer esses testes, e os testes comparam resumir, reler o resumo, ler o texto 2 ou 3 vezes e fazer testes. Fazer testes é disparadamente o que funciona melhor para ser aprovado em concurso público. Disparadamente. Na verdade, para aprender qualquer coisa para memorização de longo prazo. Quando você estudava para a faculdade, você pegava e lia matérias de 2, 3 meses em 2 ou 3 noites, conseguia fazer uma prova, passava, estava aprovado. E depois você esquecia. Isso não serve para a gente na hora de estudar para concurso. São meses ou anos simplesmente para ler todo o conteúdo uma vez. Não adianta que você não vai conseguir revisar ele todo na véspera da prova para fazer igual fazer na faculdade. Tem que ser uma outra forma de estudar. Além disso, na escola a gente não aprendeu a estudar. A escola não nos treinou para ser bons estudantes, autônomos, autodidatas. A escola ensinava, como é que é a expressão? Ela iguala todo mundo por baixo. A escola é feita para os piores alunos, não para os melhores. E mesmo assim na escola você tinha o seu material de consulta, o seu texto, etc. e tal, você nem precisava resumir. Mesmo assim você resumia porque você achava, é uma coisa intuitiva do ser humano achar que ao escrever está aprendendo mais. Esses estudos científicos que eu citei, eles mostram que escrever não faz a menor diferença na memorização. Não faz a menor diferença na memorização. Não te ajuda a memorizar mais. Por 2 motivos. Primeiro que depois que você está escrevendo, enquanto você lê e escreve, ou você ouve e escreve, você está fazendo isso de uma forma automática. Então você não está de fato puxando da memória, fazendo um esforço para poder trabalhar aquilo e trazer aquilo para o papel. Se você fizesse um resumo sem olhar o material, ele seria melhor. Por exemplo, hoje de manhã você estudou direito administrativo e aí de noite
você para e faz um resumo de tudo que você estudou de direito administrativo de manhã, sem olhar o material. O nome disso é recuperação ativa, e isso é bom. E é recuperação ativa, porque você está ativamente buscando essa informação da memória e trabalhando ela na sua mente. Quando você olha e escreve, isso não é ativo, isso é passivo. Você consegue fazer isso pensando na lista do supermercado ou no último jogo do Flamengo. Você não precisa estar concentrado para fazer isso aí. E os estudos mostram que escrever não faz a menor diferença. Além disso, supondo que você tenha escrito, ninguém relê os resumos. Ninguém relê os resumos. Como eu falei, você demora 1 a 2 anos para ler todo o conteúdo. Imagina escrevendo, demora muito mais. E imagina tendo que reler os seus resumos enquanto ainda tem muito conteúdo para ler. Ninguém lê os resumos. Então, é um tempo jogado no lixo porque ninguém lê. Mas, além disso tudo, ler alguma coisa pronta é uma revisão passiva. O conteúdo já está lá. Você não está fazendo nenhum esforço, você não está puxando da memória, você não está fazendo associações. Você está só relendo, a coisa está pronta. E isso não ajuda na memorização de longo prazo. Para citar um dos estudos que eu até apresentei no meu canal no YouTube, o Marcos pode mostrar para vocês depois, pegaram estudantes e fizeram 2 grupos. O primeiro grupo tinha um texto, os 2 grupos tinham um texto para ler, e o primeiro grupo leu o texto 4 vezes. Leu o texto todo, depois leu o texto todo, depois leu o texto todo, depois leu o texto todo novamente. O outro grupo leu o texto uma vez e depois fez 3 baterias de questões, de testes sobre aquele texto. Leu o texto uma vez, fez 3 baterias de testes sobre aquele texto. Logo depois de estudar, o grupo que leu 4 vezes teve um desempenho um pouco melhor. Vamos botar assim, mais ou menos 90% de acerto contra 80%. Quem leu 4 vezes acertou 90%, quem leu uma vez só acertou 80%. Logo depois, ou seja, quem viu várias vezes lembrou mais logo depois, coisa de 10, 15 minutos depois, na verdade 5 minutos depois, fez o teste e viu que foi isso aí. Uma semana depois, o pessoal que leu 4 vezes teve uma média de acertos de 50%. Na verdade, entre 40% e 50%. Não tinha um número no gráfico, mas o gráfico estava um pouquinho abaixo da metade. Então, vou botar aí 45% de acerto. Uma semana depois, quem leu 4 vezes teve 45% de acerto. E quem leu uma vez e fez testes teve em torno de 70% de acerto. Muito mais do que 45%. Moral da história: quando você lê e relê, você até lembra mais naquele momento, mas isso não favorece a memorização de longo prazo, que é o que interessa para a gente na hora que a gente está estudando para concurso. A gente está estudando hoje para uma prova que vai acontecer daqui a 1 ano e meio, 2 anos, sabe Deus quando. Não dá para ser imediatista. Por último, mais ou menos importante, quando você fica relendo os seus resumos, acontece uma coisa chamada ilusão de conhecimento. É quando você lê o resumo pela 5ª vez e você reconhece a informação. Afinal, é a 5ª vez que você está lendo. Mas se você tentar depois fazer um teste sobre aquilo, você é capaz de errar. Porque você reconhece, mas você não necessariamente aprendeu aquilo ao reler. O que diz se você aprendeu ou não? Quando você faz um teste e acerta. Afinal, o concurso é fazer teste, é resolver questões. E se você estiver acertando questões, você vai ser aprovado. Se você achar que sabe tudo e não acertar questões, você não é aprovado. Simples assim. Ok? Então, por favor, deixem o Marcos estudar conforme a minha metodologia, conforme o que eu ensino no coaching, e não o incomodem com essa história de escrever, porque isso não é bom para a aprendizagem. Funcionava na escolinha e na faculdade, mas não funciona quando você estuda para concurso. Ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Marcão, vamos lá, continuando. Estou terminando as matérias básicas da área fiscal. Às vezes bate uma indecisão sobre o concurso que quero prestar, Receita Federal, pois vejo muitos concursos saindo e tenho a sensação de que não vai dar tempo de continuar. Não vai dar tempo. Devo continuar na Receita ou mudo para o Senado, Polícia Legislativa? Você está terminando as matérias básicas e isso é ótimo. Enquanto você
não tiver umas 10 matérias finalizadas, você ainda não está apto a brigar por alguma prova. Então, enquanto você não tiver finalizado umas 10, você não tem que se preocupar com isso. Concurso tal está saindo, você ainda não está pronto para tentar o concurso tal. Ah, mas não sei o que lá vai sair, você ainda não está pronto para tentar esse concurso. Receita Federal pode sair muito em breve, pode não sair. Recomendo que você continue focado, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Quem fica focado em uma prova durante muito tempo consegue fazer outras provas depois. Por quê? Porque ficou numa prova só, estudou várias matérias até o fim, melhorou, revisou muitas vezes, criou um bom arcabouço de conhecimento e consegue fazer outras provas. Quem fica mudando, não consegue fazer prova nenhuma. Polícia Legislativa do Senado não tem nenhuma indicação de que vai sair por agora. Eu deixaria esse estudo para depois e focaria na Receita Federal, que é uma das maiores oportunidades que a gente vai ter no médio prazo, provavelmente. E, na dúvida se vai dar tempo ou não, focar em analista tributário analista tributário da Receita Federal do Brasil. Primeiro bate o edital de analista, depois o de auditor. Analista deve ter mais ou menos uns 750 convocados. É espetacular. A Cláudia falou: boa tarde, professor. Estou tendo... Engraçado, eu estou virado ao contrário aqui, não vou botar assim. Boa tarde, professor. Estou tendo dificuldades em elaborar o material para o estudo da lei seca, visto que as normas se encontram dispersas pelos materiais das aulas. Como o professor fez para estudá-las? Poderia dar dica e sugerir uma metodologia eficiente de organização? Sim, senhora. Cláudia, sabe o que eu fiz com a letra de lei, a lei seca? Nada. Eu não estudei a lei seca. Nem vademecum, nem imprimi a lei, não fiz nada disso. Os principais artigos das leis são cobrados nas questões e eu fiz muitas questões. Tá? Mas eu não fico ensinando isso por aí, eu fiz, deu certo, beleza. O que eu recomendo? Você pode pegar e imprimir a lei e fazer dela o seu caderno de erros. Sempre que você errar, em vez de fazer um caderno de erros começando do zero para aquela lei, você grifa na lei, anota, pinta, chama a atenção de qualquer forma para aquilo que você errou. Então você vai ter uma lei grifada nos pontos que você está errando. E de vez em quando você dá uma lida na lei inteira. Você relê esses grifos, né, na mesma frequência em que você relê o seu caderno de erros, e de vez em quando você lê a lei toda. Vai que você acha alguma exceçãozinha, alguma coisinha, um detalhezinho que pode ser cobrado, você risca ele também, grifa ele também, desculpa, e aí você relê esses detalhes com mais frequência. Pergunta da Leis. Hoje meu foco futuro é na Polícia Federal para o cargo de agente. Iniciei o ciclo de estudos baseado nesse concurso. Porém, pretendo fazer o concurso da Polícia Civil da Paraíba. Nesse caso, devo iniciar um novo ciclo de estudos, deixando a PF em stand-by, ou devo inserir novas disciplinas no ciclo? E como edital da PCPB aberto, devo me dedicar integralmente a esse concurso, ou não devo desviar o foco da PF de forma alguma? Eu acho que você deve desviar o foco da PF, sim, em algum momento propício. O que é o propício? É quando você encontra uma prova que tem várias matérias semelhantes. Eu respondi hoje uma aluna que estava estudando para Polícia Militar, e assim, as matérias eram Química, Biologia, História, Língua Estrangeira, Geografia. Eu falei para ela, não faça isso, você quer PF, PRF, essa prova não tem nada a ver. Então, para todo mundo que estuda para PF, PRF, vai ser inevitável fazer outras provas no meio do caminho. Mas tem que ser provas parecidas. Eu não sei o edital da PCPB de cabeça, eu sugiro você comparar os dois editais, manda para mim por e-mail que a gente quantas aulas tem em cada matéria de cada concurso, quantas dessas aulas são inéditas para você ainda, e a gente analisa isso aí para tomar essa decisão. Pode ser? Mas vai ser inevitável você desviar o seu foco, de alguma forma. Pergunta da Tânia. Sei que há uma capacidade em cada um de nós e por vezes me questiono se eu tenho capacidade para passar em um concurso de alto nível. Todos os dias faço o melhor de mim nos estudos, me acho lenta, porém não desisto, sigo cada ensinamento seu. Mas esse sentimento de incerteza segue me assombrando. Como posso melhorar isso? Tânia, é o seguinte, a gente que está nesse ramo há muito tempo já viu diversas histórias de pessoas muito esforçadas que conseguiram a aprovação.
Quanto maior a sua dificuldade, o fato de você, não fui boa aluna, nossa, estou tendo que aprender muita coisa básica, isso significa que você vai ter que ter um pouco mais de força de vontade, paciência e dedicação. Mas não significa que não é possível. Então, existe todo um processo de amadurecimento como estudante, de aprender a estudar, de se acostumar a estudar, de ganhar concentração, tudo isso vai melhorando com o tempo. E tendo uma estratégia razoável de longo prazo, você consegue ir construindo o seu conhecimento sobre bases sólidas. Então, a cada prova que você faz, você aproveita o conhecimento que você adquiriu para outras provas. Conheço várias histórias de pessoas que passaram em concursos menores primeiro, depois em concursos médios, depois em concursos maiores. E esse é um bom caminho. Quando você foca no maior desde o início, eu acho isso bom. Eu acho que você está mirando alto, está elevando o sarrafo e isso vai fazer com que você esteja mais bem preparada para fazer provas menores. É um bom caminho e aumentando o grau de dificuldade dos concursos que você tenta. E muitas vezes você está estudando para um concurso grande e faz um concurso pequenininho meio que para treino assim e passa. Acontece também. Então, eu não posso dizer de forma alguma que algumas pessoas não têm capacidade em passar em concurso. Eu já vi várias pessoas que tinham muitas dificuldades de serem aprovados. Às vezes demorou um pouco mais, às vezes foi num tempo normal, mas o que é comum a todos os aprovados é uma força de vontade muito grande, muita dedicação, porque ser aprovado em concurso é um feito extraordinário e você não alcança um feito extraordinário fazendo coisas ordinárias. É necessário sim se dedicar muito. Ok? Pergunta do Bruno. Quando estou no meio do tempo de uma disciplina, no ciclo, e chega a hora de uma refeição ou compromisso, eu paro o cronômetro e estudo o restante nos minutos depois, mesmo que seja no dia seguinte? Sim. Isso vai acontecer de vez em quando e não tem problema. Você tinha que estudar 60 minutos de português, mas com 30 minutos você teve que parar. Próxima vez que você pegar português, você estuda os 30 minutos seguintes. A concentração não vai ser exatamente a mesma e tal, mas a vida é assim. Larga o perfeccionismo, toca o barco, não fique esquentando a cabeça com isso. Feito é melhor do que perfeito. Ok? Pergunta do Maicon. Professor, estou muito ruim em português. Parece que nada entra na cabeça dessa matéria. Eu não sabia que matéria tinha cabeça. Tá vendo? Questão de pontuação. Aqui faltou uma vírgula. E aqui também. Porque você tem dificuldade em português. Para quem tem uma base ruim em português, a melhor indicação é a Flávia Rita. Ela tem um curso, ela tem um site dela com cursos em videoaula. E se você tiver curso do Estratégia, as videoaulas da Adriana Figueiredo são muito boas também. Ok? As duas são as melhores do mercado para você melhorar a sua base. Sempre alinhando a resolução de questões. Então você assiste a videoaula daquele assunto, depois treina por questões. E pode ser com as questões do PDF. Tá? Você vai assistindo videoaula e treinando questões do PDF daquele assunto. Se não quiser usar PDF, você vai para o site de questões, filtra algumas questões daquele assunto e tudo mais. Mas elas são as duas melhores para isso. Ok? Uma outra coisa que pode te ajudar também a melhorar é treinar a redação. Vai melhorar a sua capacidade de entender a estrutura de um texto, vai melhorar a sua interpretação de texto e vai te forçar a tomar algumas decisões. A redação nos força a um estudo ativo. Você olha assim e fala, qual que é a concordância desse verbo aqui mesmo? Você faz um esforço, tenta adivinhar. Isso é estudo ativo. Quando você recebe um feedback de uma redação e fala, putz, errei isso aqui, você fica chateado. Esse envolvimento emocional te ajuda a aprender por longo prazo. Ok? Era isso, gente. Faltavam poucas dúvidas. Me desculpem aí pela interrupção na nossa live. Espero que tenha ajudado e a gente se vê na próxima live. Um grande abraço e até a próxima.